Pessoal, quero trazer algo importante da palavra de Deus para poder compartilhar com você sobre as questões das decisões e palavras da nossa vida. Lá no livro de Números, no capítulo 13, a gente vê que Moisés, ele envia, de acordo com as tradições de algumas Bíblias, ele envia espias à terra de Canaã para que possa ver a terra da qual Deus prometeu para o povo de Israel. Mas quanto mais a gente aprofunda na palavra, quanto mais você aprofunda em estudos, você começa a entender realmente aquilo que estava escrito, que Deus realmente queria trazer para o nosso tempo de conhecimento. E se você for estudar a língua no original, como está escrito aqui em Números, no capítulo 13, eu vou virar a câmera aqui para poder te mostrar. Então, se você for ler no original do hebraico, está escrito assim: Ishlach lechar anashim ve'aturu etz eretz kinan asher ani noten levenei Israel. Irmãos, essa passagem ela esconde uns segredos muito importantes. Primeiro, quando dá aquele início que eu li, que está escrito Ishlach lechar, está escrito assim: envie para ti, homens que vão pela terra de Israel. E lá está escrito assim em hebraico, veaturo, na nossa tradução está escrito espias. Mas a palavra veaturo não quer dizer espias no hebraico. A palavra veaturo ela vem de uma raiz chamada latur, que quer dizer você passear, você ser turista em um lugar. E a palavra no original para espias é meraglim. Então, na nossa tradução está escrito assim: vá, envie homens à terra de Canaã, vai vir homens espias para a terra de Canaã, a qual jurei dar aos seus pais Israel. Nessa tradução, eles traduziram ela de forma errada, porque o que realmente quis dizer é que Deus ele falou assim para Israel: vá, envie para ti, Ishlach lechar, envie para ti um benefício próprio, homens que vão sobre a terra fazer turismo, conhecer aquela terra do qual Deus havia prometido àquele povo. Só que, irmãos, por que Deus falou envie para ti? Porque aquele povo na época, eles estavam com medo, de poder ir para um lugar desconhecido. E eles quiseram enviar espias, eles não creram na promessa que o Eterno tinha feito a eles de entregá-los àquela terra. Sabe quando você acredita numa promessa de Deus, Deus te faz uma promessa e você fica pensando assim, mas como vai ser isso? Como é que eu vou fazer? Esse financiamento é como? Peraí, eu vou lá no banco olhar como é que vai ser. E Deus, naquele tempo, Deus não queria que o povo ficasse pensando como ia ser. Tinha que deixar com que Deus agisse. E aqueles 10 espias foram enviados para aquela terra e voltaram com as más notícias. Tem uma palavra lá embaixo que ela é traduzida por meneno. Se você colocar ela no original do hebraico com sinais massoréticos, ela significa maior do que nós. E se você tirar os sinais massoréticos, significa maior do que ele. Então, quando o povo de Israel veio trazer notícia, eles falaram assim que Deus não poderia entregá-los àquela terra, porque ali haveria fortes gigantes, homens fortes, do qual seria difícil para o Eterno entregar aquela terra, e que os filhos deles seriam escravos. Então, quando eles falam assim que essa palavra no hebraico chamado menino, para alguns estudiosos e para alguns rabinos da antiguidade, eles quiseram dizer que aquele povo era maior do que Deus. E isso daí afastou o coração do povo da promessa. E por consequência disso, a gente vê que Deus ele decretou um castigo para aquele povo, porque os 40 dias que eles ficaram espiando, passeando pela terra, Deus deu a cada um dia como um ano de castigo. E eles ficaram
40 anos naquele deserto, sem poder receber a promessa. Quem receberam foram os filhos, do qual eles falaram que seriam presas os gigantes, e Josué e Caleb, que receberam, né, essa promessa. Então a gente tem que entender, irmãos, o seguinte: a fé, ela tem que ser algo, como está escrito lá em Hebreus, no capítulo 1, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A gente não tem que ficar pensando como Deus vai fazer, a gente tem que crer que Ele vai fazer, né? Uma das traduções da palavra milagre já é algo, né, que às vezes não tem uma explicação, né? Então eu espero aí que possa ter servido de algo de bom na sua vida. Fica na paz e que Deus abençoe.